Bom dia, Juliana. É uma Bom maravilha dia. estar aqui com você para nós batermos aqui um papo informal sobre um tema que nos é tão querido. Então, eu vou começar por apresentar a Juliana, para quem ainda não a conhece. A Juliana é mestra em Direito pela PUC de São Paulo. Ela é advogada consensual e dentro daquilo que tem sido a sua atuação como advogada, ela tem trabalhado não só em termos empresariais, mas também em termos contratuais, então essa é a área de especialização da Juliana, e quer dentro de grandes escritórios, quer também dentro de empresas de grande porte. Além disso, a Juliana tem feito aí um percurso em que passou primeiro pela mediação, capacitou-se como mediadora judicial e mediadora privada, e depois descobriu que afinal havia aí outro mundo na área da advocacia que ainda estava por explorar, que era a advocacia consensual, e então também é integrante aí da chave para advogar na mediação. Bem-vinda, Juliana, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui a conversar um pouquinho, e vou-te passar aí a palavra também para poderes falar que esta questão do online, e nomeadamente aqui do Instagram, ela tem essa questão do quase walkie-talkie, bate e volta. Bom, queria agradecer o convite, né? Bom dia a todos. Queria agradecer a Du e a sua equipe também, né? Que nós trocamos mensagens durante o final de semana para poder permitir que eu ingressasse hoje aqui. E realmente acho que esse tema dos honorários é um tema bastante caro a todos, né? Tanto mediando, tanto para nós advogados, né? Então a ideia era falar sobre os dois, vamos ver se a gente consegue nesse bate-papo conseguir falar sobre todo mundo, né? Eu vou começar então a fazer uma pergunta, a questão do mediador, né? Porque quando ele está na Câmara é fácil, está estabelecido, mas e se a gente chega à conclusão que de repente é melhor uma mediadora ad hoc, né? Uhum. E aí então precisa pedir essa proposta, negociar honorários. Então, a minha primeira pergunta é, na sua prática, Dulce, como é que funciona isso? É o advogado que faz essa interpretação, coloca o cliente em contato com o mediador para a mediação vai funcionar? É. Os honorários do mediador em relação ao advogado vai depender muito do tipo de cliente também. Isto é, de acordo que se o cliente ele é um cliente que é preferível que seja ele a influenciar o outro lado com quem vai fazer mediação sobre o mediador que vai ser escolhido, a transparência ela é muito importante. Então isso significa o quê? Significa que nós vamos precisar de encontrar mais do que um mediador para identificar quais é que são as afinidades que aquele mediador tem com os dois intervenientes ou com todos os intervenientes. Porque atendendo à questão da imparcialidade da mediação e também da imparcialidade da atuação do mediador, isso é algo que é muito importante e é fundamental o advogado dar esse acompanhamento e esse aconselhamento ao seu cliente. Então eu diria que sim, que num primeiro momento deve ser o advogado a fazer essa triagem, preferencialmente se houver advogados do outro lado, dos outros intervenientes, haver também uma conversa prévia entre os advogados, e no momento em que se vai escolher o mediador, que essa escolha ela seja uma escolha entre todos, onde o tema honorários vai ser tido em consideração, mas mais do que o tema de honorários ser tido em consideração, aquilo que é importante entender é qual o perfil do mediador. E quando eu falo em perfil é quais é que são as suas características, qual é que é a sua relação com aquele tipo de situações, se ele além da formação genérica, se ele tem uma formação especializada naquele tipo de demandas, naquele tipo de mediações, e aí essa conversa compartilhada entre o advogado e o cliente, ela começa exatamente nesse momento. Ela começa no momento em que os advogados eles vão ter que explicar ao mediador, ao seu cliente, que a escolha do mediador, seja um mediador numa câmara, seja um mediador ad hoc, tem diferenças, quais são essas diferenças, e mesmo numa câmara também se pode indicar mediador.
Então, isso vai sempre ser um tema de conversa entre o advogado e o cliente. Sim, e nessa questão, bom, escolhido o mediador, as partes já negociaram, ele apresenta a proposta dele. E, eventualmente, as partes precisam negociar alguma forma um pouco diferente de pagamento, alguma coisa assim. Quem que já entra com essa negociação? Os próprios advogados? O cliente pode começar a conversar com o mediador? Será que isso, de repente, não vai causar pressão diferente? Como que funciona isso? Eu sugeria que essa também seja uma função que o advogado deve de ocupar. Isto é, o advogado não só ele deve de indicar ao seu cliente já alguns mediadores para serem escolhidos, é prática na mediação privada haver como que uma reunião prévia onde aquilo que vai acontecer é quase como que uma entrevista ao mediador. E nessa entrevista vão ser colocadas várias perguntas para identificar aquilo que eu dizia, o perfil do mediador, a forma como ele trabalha, se ele tem disponibilidade de viagens, se ele tem disponibilidade de deslocação, como é que ele trabalha online, quais é que são as plataformas que ele vai disponibilizar, se ele faz documentos, que documentos é que ele faz, como é que vai funcionar a questão do sigilo, da confidencialidade e também essa questão da negociação do pagamento dos honorários do mediador. Porque cada mediador, se for numa Câmara, como você estava trazendo, os regulamentos e os institutos das próprias câmaras já têm as regras bem definidas. Se for contratar um mediador ad hoc, aí vai precisar de trabalhar e de conversar com o mediador para saber qual é que é o estilo dele, como é que ele funciona. Existem mediadores que eles só cobram no final, existem mediadores que cobram por conjunto de encontros previamente, existem mediadores que cobram de acordo com os encontros que vão acontecendo. Então, tudo isso pode ser conversado, tudo isso pode ser negociado. Aquilo que é muito importante os advogados entenderem é que os honorários do mediador, em especial do mediador privado, e até por conta dos princípios da mediação, eles não podem ser barganhados, né? Ou seja, eu não posso chegar ao pé de um mediador e dizer, fazem um desconto. Então, aquilo que funciona é, eu escolho um mediador de acordo com o seu patamar de experiência. E isso significa que ele já tem, de alguma forma, uma tabela que é uma tabela estável, assim como os advogados também têm a sua própria tabela na ordem dos advogados, a tabela mínima. A partir daí, aquilo que é flexível, eu diria que é mais a forma de pagamento, quem vai pagar o quê, quando, como vai ser pago, então é mais nessa lógica. Mas na mediação não vai ser possível conversar com o mediador, ou pelo menos essa não é uma boa prática, no sentido de ele receber um percentual da situação. Essa não é a prática do processo de mediação. A prática da atuação do mediador é ele ter um valor hora e de acordo com o trabalho que ele vai despender, disponibilizar e esse tempo aí ele cobra. Sim, uma praxe, né? Mas às vezes a coisa assim, no bolso do meu só cabe até X, mas não é nem a questão de ganha, mas eventualmente a gente já tem uma estipulação de honorários que vai dar um valor, vou chutar aqui, 50 mil reais. A gente já sabe que o meu cliente até 40 ele vai bem, né? Então, barganha, mas às vezes uma questão só de conversa, assim, olha, realmente nós gostaríamos muito de você, mas o nosso bolso cabe isso. Se abertura é possível. Sim, é possível e eu diria que é aconselhável que isso seja tratado entre os advogados e o mediador. E nesse tipo de negociações, eu diria também que o ideal é ser tratado por todos os advogados intervenientes no processo, para que haja de facto essa transparência. Isso é fundamental. É mais fácil o mediador digamos que é a pré-contratação do mediador, não é? Então, diríamos que é mais fácil a pré-contratação do mediador, ela ser negociada diretamente entre o mediador e os advogados, do que trazer os mediados, trazer os clientes para essa situação.
porque eles já têm o seu próprio conflito, eles já estão desgastados com a sua situação. E eles serem trazidos também para trabalhar isso, o advogado vai precisar de os poupar. Agora, aquilo que eu também sugiro é que, não obstante o advogado ir poupar o seu cliente a essas etapas prévias de iniciar o processo de mediação, é muito importante que o advogado ele partilhe com o seu cliente tudo aquilo que está a acontecer. Porquê? Para que o cliente identifique que mediação é um processo que requer uma especialização, é um processo que requer a participação ativa e participativa dele, ou seja, para ele dar valor efetivo a todo o trabalho que o advogado está a fazer por ele. Sim, é verdade. Bom, até já conversou um pouco sobre as formas de pagamento do mediador, mas a praxe, normalmente, a praxe efetivamente já se estabelecer um mínimo de horas, né, e se pagar um mínimo de horas. Na mediação ad hoc, também é comum ou normalmente deixa para o final, uma parte no começo, uma parte no final? Como que é a praxe do mercado? Tem aquela palavra que eu adoro e acho que todos os advogados adoram, que é o depende, né? Então, também aí vai depender muito da experiência que o mediador tem e da relação de confiança que ele consegue estipular com aqueles advogados ou eventualmente com aquele cliente. A praxe diz-me que os mediadores que têm mais experiência, eles são mais flexíveis em relação a essa questão do quando pagar. Porque como eles têm maior confiança no trabalho que eles prestam, quando eles são contratados, eles sabem que eles foram contratados por conta exatamente da sua do seu especial profissionalismo, da sua experiência, e isso fica absolutamente irrelevante quando é que paga. E, inclusive, aí a prática também é partilhante, porque eu atuo como mediadora e atuo como advogada na mediação, então eu tenho essas duas experiências. Na minha atuação como advogada na mediação, como mediadora, vai depender muito daquilo que eu sinto do cliente. Se eu sinto que o cliente é um cliente mais resistente, que ele ainda não tem experiência no processo de mediação, ou eventualmente que há algum advogado que é a primeira vez que está a fazer uma mediação ad hoc, aí eu ainda sou mais flexível, ok? Então eu penso que vai depender de facto de vários critérios que o mediador também é sensível e que o advogado nessa troca de experiência e nessa troca de conversa ele vai trazer. E por isso, só se houver aí alguma questão de não, eu quero me acautelar que o meu serviço é pago, então você paga antes de nós iniciarmos. Mas isso de alguma forma já demonstra um pouquinho até de desconfiança, não é? Se a pessoa vai pagar ou não, porque nós sabemos que a mediação ela não dá, não tem a obrigação de resultado, não é? E essa é uma das questões com que a mediação efetivamente vive. Mas ser transparente aí também eu acredito que é o que funciona melhor. Então, na minha prática, aquilo que eu posso trazer e partilhar é que se o advogado, se ele demonstrar-se mais resistente, inclusive até indo àquilo que é a lei de mediação que traz, que se forem em alguns tipos de mediações, nomeadamente dependentes de situações comerciais e empresariais, é prática, é praxe, que o mediador faça o primeiro encontro com os diversos intervenientes sem cobrar, ou seja, o mediador ele só cobra depois dos intervenientes disserem que sim, que querem efetivamente avançar para o processo de mediação. Então isso eu diria que em relação a essa situação ela fica tranquila. E outra questão que eu também acho que é importante em relação às escolhas do mediador e a este tema dos honorários nós termos presentes, diz respeito à outra questão que é a questão de que não deve ser só o honorário a escolha do mediador. Sim, a experiência acho que conta mais, mas no final das contas, né, a experiência estão ali, né, por isso que eu fiz. Às vezes eu quero aquele mediador, mas o meu bolso talvez não caiba a mediação inteira, mas cabe uma parte, por isso eu até conversar com Sim. Isso é tudo conversado, sem dúvida.
E esses dias eu ouvi numa entrevista com uma mediadora bastante experiente aqui de São Paulo e tal, e ela falou que ficou tão feliz com a mediação que ele resolveu pagá-la mais do que ela tinha cobrado de honorários. Sim, acontece. Acho. Isso é um facto. Isso é um facto. Acontece uma outra questão que é, eles não chegam a acordo, mas ainda assim conseguem ultrapassar uma série de dificuldades, uma série de questões, e com isso eles ficam efetivamente satisfeitos e compreendem que o processo de mediação não é uma coisa romântica, não é um processo romântico e também não é um processo de café. Então é algo que tem técnica e tem ferramentas, e então também acontece isso, de não obstante não haver acordo, ainda assim haver um grau de satisfação elevado. Isso é bom, né? Porque no final das contas é que a gente persegue, né? A retomada dessa comunicação e efetivamente que eles consigam andar sozinhos, né? De um passo de uma etapa para, né? E agora eu queria também comentar sobre os honorários dos advogados, né? Porque ele tem aquele trabalho de efetivamente preparar o cliente, né? Identificar que é a mediação, fazer todo esse vai e vem com o mediador, né? E como é que ele faz essa cobrança de honorários dele, a praxe de mercado? Se normalmente já se prepara por hora, e como a mediação também é por hora, isso já é, ou é mais comum o preço fixo do honorário do advogado que está defendendo, eu não sei se a palavra defendendo é melhor, né? Mas está ao lado do seu. Eu diria que ele está defendendo, sim, os interesses do seu cliente, porque o advogado que vai ao processo de mediação, ele não é um advogado de abraça à árvore, ele não é um advogado amiguinho do outro, ele mantém a sua função e a sua atuação como advogado, e aquilo que ele precisa de entender é que nessa sua atuação e nessa sua representação, ele tem a possibilidade não só de manter os honorários que ele cobraria em qualquer outro tipo de processo, em qualquer outra via de processo, como eu diria que ele até pode cobrar mais. Aquilo que ele precisa de saber é, ele precisa de trazer para o cliente dele o que significa levar e o que significa preparar para um processo de mediação. E demonstrar ao cliente que toda essa preparação, todo esse trabalho, quase exclusivo, porque o advogado que trabalha com o cliente no processo de mediação, ele quase que tem aí um trabalho de um acompanhamento exclusivo com o seu cliente, não é? E para isso, ele vai conseguir, pelo código de ética, não só manter os seus honorários, como ele vai poder também, enquanto advogado, negociar com o seu cliente como é que vão ser esses honorários cobrados, se é por hora, se é por intervenção, se é por momento do processo de mediação, porque também, dependendo da situação, vão haver casos em que o advogado vai precisar de acompanhar o seu cliente em todos os encontros, mas vão haver outras situações em que o advogado não precisa de acompanhar o cliente em todos os encontros. Então, isso também é uma forma de deixar o seu cliente mais solto, mais livre, mas ao mesmo tempo com uma maior dependência do advogado. Sim, isso tem, né? Mas tem aquele também preparo do advogado do cliente, não é verdade? Ele precisa preparar o cliente, ensinar o cliente fazer, né? Eu acho que isso é o maior valor do advogado, é exatamente isso, né? Demonstrar para o cliente que tem outras possibilidades além da briga, digamos assim, né? De processo judicial, mas além da arbitragem, existe a conversa, né? E aí, nesse advogado que está cobrando por hora, por exemplo, na praxe, né? Na sua praxe, normalmente, cobrança é só quando realmente existem reuniões com o cliente, ou, por exemplo, olha, eu vou precisar estudar seu caso, se é o caso de uma mediação, se é o caso de uma arbitragem, ou realmente não, a gente precisa de uma decisão judicial por algum outro motivo. E aí, isso também é computado no trabalho, ou isso já está no valor? Na sua prática, funciona? Isso precisa de ser tratado como sendo trabalho do advogado. Ou seja, o advogado precisa de demonstrar ao seu cliente que quando ele vai fazer uma árvore de decisão,
e isso já faz parte da formação, da especialização daquele cliente em ser advogado consensual. Ou seja, um advogado tradicional não fará uma árvore de decisão conjuntamente com o cliente. Um advogado consensual, ele irá elaborar uma árvore de decisão com o cliente, ele irá fazer um desenho para aquela resolução daquele conflito sobre quais os melhores caminhos, quais as consequências, quais os objetivos. Por exemplo, aquele cliente que quer participar ativamente na construção do resultado. Nós vamos dizer que, olha, para essa necessidade, só esses processos é que te atendem. Os outros processos não te atendem, porque se você quer fazer parte da construção do resultado, você precisa de estar aí integrado no mesmo. Então, essa diferença aí do advogado consensual e do advogado que sabe trabalhar no processo de mediação, eu diria que ela é fundamental. Sim. Bom, eu acho que assim, eu realmente, todas as perguntas que eu queria da prática, né, eu acho que assim, não sei se as pessoas que estão nos assistindo têm mais alguma outra dúvida, porque realmente foi muito gostoso esse nosso bate-papo, essa nossa sobre isso. Obrigada, Juliana. Eu tenho uma pergunta para ti, e em especial em relação à questão do processo da formação do advogado consensual, porque uma vez que tu participas da chave para advogar na mediação, eu queria saber se tu poderias dar também um teu depoimento sobre o que é que este projeto em concreto ele significa para ti. Bom, eu vou ser sincera, esse projeto realmente virou uma chave, porque a minha formação realmente é na advocacia, toda a minha vida fui advogada, e eu fiz a preparação para ser mediadora, né? Fiz mediação, fiz a certificação do CNJ, e fazendo da chave, eu realmente vi que a estratégia, ela é do advogado também, não só identificar o processo, mas saber qual o tipo de informação eu estou disposta a disponibilizar agora, eu tenho que ser sincera, mas às vezes aquela informação é o que vai gerar mais conflito, então vamos deixar ela, né, daqui a pouquinho, vamos conversar agora. Então, a estratégia é realmente do advogado. Eu achei que esse curso possibilitou essa vida. Eu agradeço muito porque eu gostei demais, estou gostando, né? Ainda tenho um módulo inteiro para fazer e eu, assim, já indiquei o curso para todas as amigas que espero que elas tenham a oportunidade de fazer também. Obrigada, Juliana. Muito importante para mim também ter esse feedback. E nós temos aqui algumas perguntas. Vamos só ver aqui. A Sandra está a perguntar se os honorários na mediação online são diferentes. Aquilo que eu ia dar como resposta a isso é, se vocês tiverem um processo judicial e fizerem uma audiência online, os vossos honorários mudam. Isto é, não vamos criar mitos onde eles não existem. Aquilo que importa é que os honorários têm um significado que é o valor daquilo que é o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele tem a mesma qualidade e a mesma dignidade, quer seja exercido presencialmente, quer seja exercido através de uma plataforma online. Então, eu diria que aquilo que muda é o quê? Nós ficamos com mais tempo, porque não temos a questão das deslocações. E tudo isso são temas que nós também abordamos na chave, que a Juliana nos estava a trazer e que é muito importante nós termos em atenção que estamos a trabalhar não só com o advogado, mas estamos a trabalhar com este advogado diferenciado, que é o advogado consensual, e estamos a trabalhar com aquilo que é esta prática neste processo especial que precisa de ser desenvolvido, que é a mediação. Juliana, que bom estar aqui contigo a esta hora, temos aqui várias pessoas connosco, foi um bom acordar e um início de uma boa semana. Ah, sim, eu estou, né, aproveitando. Também vale a pena a gente conversar um pouco sobre essa questão de conversar com o advogado da outra parte e mostrar que os honorários dele não vão ser diminuídos pelo fato dele estar num processo de mediação e não efetivamente no processo judicial. Acho que isso também é bastante importante. Esses dois temas são dois temas que eles são tratados mais no final da chave. Em especial, nós vamos ter encontros só sobre isso no módulo 5.
E no módulo 4 já abordamos um pouquinho, mas no último módulo nós temos essa questão da preparação do cliente, temos a questão da conversa com o outro lado e temos também aquilo que é, e esse eu diria que é fundamental, que é a preparação do cliente para o dia da mediação. Porque por muito trabalho que nós consigamos fazer antes com o cliente, o dia da mediação ele tem sempre alguma tensão, porque eles vão se encontrar. E aí, óbvio, ter feito essa escolha do mediador, ter feito essa escolha de um mediador com o qual existe essa identidade, já é algo muito importante e que vai ajudar bastante. Acho que nós estamos aí a chegar ao nosso tempo, não é? E como isso aqui acaba de uma forma bem automática, eu ia-te só dar aí mais o tempo que temos para tu trazeres algo que tu achas importante de partilhar. Eu acho que essa questão acaba sendo cara exatamente por mostrar para todo mundo que o nosso trabalho é um trabalho de convencimento do cliente, convencimento da outra parte, técnico, e também que o mediador também tem o valor dele, né? Então eu acho que, e muitas vezes a nossa dificuldade em colocar valor no nosso trabalho. Então eu acho que é só isso que eu queria partilhar, que é importante esse tema é importante por conta disso. Né? Ok. E o que é que tu vês que tem sido, que te ajudou, até agora daquilo que tu já fizeste e já desenvolveste na Chave, o que é que tu sentes que já te ajudou na tua prática como advogada? Eu atualmente tenho essa questão exatamente a palavra não é exatamente convencimento, mas de demonstrar para o cliente efetivamente que é uma saída, principalmente agora que o judiciário está funcionando, não está funcionando, né? Que é uma saída muito melhor do que a gente realmente para um processo judicial em que ganhou. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Não é só ganha ou perde. A gente sempre tem uma solução que possa atender o que as duas partes realmente precisam. Eu acho que a palavra é mais do que tudo, é precisa. É identificar os interesses e ver o que elas precisam. Legal. E tu sentes que isso ficou reforçado depois daqui do teu desenvolvimento que tu tens estado a fazer ao longo do projeto? Com certeza. Eu acho que as ferramentas que nos ajudam a ter essa conversa, tanto com o cliente quanto com a outra parte. Eu acho que as ferramentas são reais. E em relação à cláusula, porque uma das questões que nós falamos, e uma vez que tu trabalhas também muito com contratos, como é que tu estás a sentir a reação do convencimento do cliente a colocar uma cláusula escalonada ou uma cláusula de mediação, mesmo que seja para o judiciário, mas a introdução desta cláusula, tu estás a sentir que eles estão a entender ou que tu estás a conseguir fazer isso de uma forma diferente daquela que tu fazias antes? Eu acho que colocar uma cláusula escalonada, ainda uma cláusula de mediação pura, ainda eu acho que é um pouco difícil. Mas a questão do escalonamento numa cláusula de arbitragem já está um pouco mais fácil de convencer o cliente, olha, pelo menos vamos tentar uma fase antes, vamos tentar conversar, vamos tentar tentar solucionar isso sem a necessidade de um terceiro impondo uma solução para vocês. Eu acho que essa convencimento é mais fácil. Da cláusula de mediação, ela ainda é bastante difícil ainda. Eu acho que a gente vai precisar fazer o processo inverso. Primeiro, convencer os clientes que a mediação é uma boa, para depois colocar a cláusula. Uma das questões que eu tenho tentado desenvolver, partilhar e introduzir é que o advogado, principalmente o advogado que trabalha na área contratual, mesmo porque há situações e há contratos que não faz muito sentido a arbitragem, mas ainda assim nós hoje em dia, pelo próprio Código de Processo Civil, nós temos a questão da mediação do judiciário, ela ser uma mediação obrigatória, e com essa justificação nós trazermos para o cliente que, em vez de nós colocarmos no contrato aquilo que é o Código de Processo Civil, existe a possibilidade de nós colocarmos no contrato uma cláusula de mediação privada,
e com isso ser uma oportunidade para, de alguma forma, nós já trazermos para o cliente esse convencimento do que é a mediação, para que serve, ou seja, antes do conflito, nós já trazermos uma pré-conversa daquilo que é uma possibilidade caso hajam desentendimentos, e em especial desentendimentos em relações continuadas. E aí a experiência que eu tenho tido com outros colegas tem sido que isso mudou a forma como eles elaboravam os contratos, porque por regra eles faziam aquela cláusula copy-cola, não é? E a partir do momento em que este advogado, com este treinamento, ele nessa elaboração do contrato, ele faz com que também o seu cliente participe da elaboração do contrato e que entenda que ele tem aí uma corresponsabilização na forma como ele vai resolver os seus conflitos, e aí já traz que, se acontecer algum processo, nomeadamente se for necessária a judicialização, nós temos a questão da mediação judicial obrigatória, então vamos fazer aqui à nossa medida, vamos criar aqui uma mediação que seja mais adequada para esta situação, dentro daquilo que são, e aí entra a escolha do mediador, ou a escolha de uma câmara de mediação, ou a indicação de critérios para que esse mediador venha a ser escolhido, porque nessa cláusula você não vai colocar o nome do mediador, porque você não sabe quando é que o conflito vai acontecer, se o mediador existe, se o mediador, entretanto, deixou de ser mediador, ou outra questão qualquer. Mas aquilo que é possível é você trazer critérios objetivos, e a lei de mediação ela é muito clara sobre isso, não é? Para a construção dessa cláusula aí. E esse advogado, ele tem essa oportunidade para dizer, olha, vai ter uma mediação privada, se nós quisermos, essa mediação tem um custo, então já vamos falar dos honorários do mediador, e já lhe vamos dizer, mas esses honorários do mediador, eles vão significar o quê? Que nós, advogados, primeiro vamos fazer uma tentativa de negociação. Às vezes, essa negociação não dá certo, não é por nossa incompetência, mas existem alguns elementos, informações confidenciais, resistências, questões subjetivas que nós não controlamos, e se nós já tivermos essa cláusula no contrato, ela vai como que nos ajudar a fazer uma educação dos clientes. Eu diria mais isso. Então, mesmo que eles sejam resistentes, o meu conselho é que, de facto, o advogado, em especial o advogado que trabalha com contratos, ele começar a enxergar a inclusão desta cláusula no contrato até como uma forma de se valorizar enquanto advogado consensual, de ele ter ali a oportunidade de explicar ao cliente que, olha, eu sou boa de briga, eu sair para o contencioso, eu conheço todo esse processo e toda essa via, mas eu sou muito melhor a resolver a situação de uma forma mais ágil. Eu sou muito melhor a dar aqui celeridade ao processo e nós conseguirmos desenvolver esta situação de uma forma mais ágil. E aí eu penso que, de facto, aproveitar esse momento prévio em que você elabora o contrato como uma forma de educar, porque ainda não há conflito, fica mais fácil. Sim, nesse ponto eu também, essa parte educacional também é boa, mesmo porque muitas das cláusulas efetivamente são cumpridas. Né? Tanto as cláusulas, existem estudos fora, né, que já adicionam, poucas cláusulas chegam ao judiciário exatamente porque as partes antes já sentaram, já conversaram, realmente tem cláusulas, as partes já estão mais abertas, digamos assim, de educadas, para solucionar consensual mesmo. Isso é uma das questões que eu diria que é de facto, é um target, é um nicho de clientes que, se nós tratarmos de uma forma diferenciada, esse cliente ele vai se sentir exclusivo, não é? Isto é, essa prestação dessa advocacia que é feita, ela vai fazer com que o cliente ele sinta que está a ter um tratamento exclusivo, um tratamento para ele, para o caso dele. E aqui entre nós, isso é aquilo que o cliente mais vai dar valor, isso é aquilo que vai fidelizar o cliente.
E na advocacia que nós temos hoje, aquilo que eu também acredito muito, e eu dizia isto o ano passado, antes de haver esta ideia de que nós íamos ficar em confinamento, nós ouvíamos muito falar da questão da inteligência artificial e que a inteligência artificial ela ia fazer com que a advocacia deixasse de existir, porque a inteligência artificial ela vinha substituir a prática da advocacia. E nós vimos agora com esta situação emergencial, né, com esta situação de confinamento, que em especial as empresas, mas também os sujeitos individuais, eles não procuraram a inteligência artificial, eles procuraram aquele advogado que lhes dá confiança, que lhes dá segurança e, essencialmente, aquele advogado, como tu trazes e dizes muito bem, que sabe negociar, né? Que tem uma postura diferenciada e que vai fazer o quê? Vai renegociar os contratos, por exemplo. E nessa renegociação do contrato é, mais uma vez, uma oportunidade de trazer a questão da inclusão de uma cláusula de mediação, e em especial de uma cláusula de mediação privada, para dentro dessa lógica do contrato, porque isso vai não só pacificar as relações, mas já vai introduzindo na cabeça do cliente que, além do judiciário, existe também a via da mediação. E existem outras vias, mas que essa via da mediação é uma via onde ele pode saber qual o valor, qual o custo que essa mediação vai ter, quais é que são os honorários em média cobrados, dentro daquilo que são os vários nichos de mediação, mediação privada, dentro da mediação privada, mediação numa câmara, mediação ad hoc, mediação numa instituição, mediação até mesmo na judicial pré-processual. Então, tudo isso precisa de ser e de estar muito claro e de ser muito transparente, mas vê que é uma forma de trazer essa informação para o cliente e de já trazer também para aquele com quem ele está a contratar. E aí, aqueles advogados que estão do outro lado e que são mais resistentes à questão da mediação, eventualmente por várias razões, uma delas porque até tiveram uma má experiência, aquilo que vai ser possível acontecer é que, como ainda não existe conflito, tu vais poder partilhar a tua experiência, você vai poder dar o teu testemunho de o que é que você já vivenciou na mediação, as diferenças que você já vivenciou em relação a contratar um mediador experiente ou a contratar a mediação judicial em que não se sabe quem vai ali trazer aquele trabalho. E a partir daí você já tem ali um ambiente que é um ambiente onde não há conflito, mas que é um ambiente propício para haver essa partilha. Eu já tinha pensado nisso, Juliana. Na verdade, eu tinha pensado um pouquinho nisso, né? Eu já estudei um pouco mais sobre a cláusula de mediação, é mestrado. Então, mas eu acho que essa oportunidade de educar, usar a cláusula como um instrumento de educação, ele é muito bom. Inclusive para os advogados também do outro lado, já trazer isso, já colocar isso na mesa e já colocar essa possibilidade de resolução, porque no final das contas, quando o cliente nos procura, o que ele quer é resolver o problema, né? Não necessariamente, ele não quer ficar esperando 10 anos para o problema ser resolvido. Se ele já consegue sentar e já resolver, as contas, é isso que ele procura, e eu acho que é isso que fideliza o cliente. Fantástico. Olha, eu só te tenho a agradecer aí deste nosso bate-papo e em especial aí do teu testemunho em relação ao nosso projeto, à Chave para Advogar na Mediação. Nós esta semana ainda vamos começar aí também aquilo que será a rota da advocacia consensual. Amanhã em particular, e está aí a Rosane também dizendo, vamos falar sobre justiça. Então vamos ter aqui uma live e aí essa nossa jornada vamos continuar trabalhando e trazendo os advogados para o processo de mediação e partilhando essa vossa experiência daquilo que nós temos estado a fazer, porque nós temos estado a fazer crescer este conjunto de advogados diferenciados, no meu entender, através desta especialização em mediação e em advocacia consensual. Então,
só te tenho a agradecer. Bom, eu também agradeço o convite, agradeço a oportunidade de termos conversado. E nos encontramos, então, amanhã do outro lado. Exatamente. Então já sabem, amanhã aqui a nossa jornada ela vai continuar às 8h15 e a rota da advocacia consensual ela vai começar às 11h30, 11h30, tá? Então ficam todos convidados. Muito obrigada, Juliana. Continuação de um ótimo trabalho e um grande beijo, com um abraço apertado e até breve. Obrigada, até breve.